No ano de 2024, o Zé Hermano, ex-secretário de Meio Ambiente daqui e Agronegócio, hoje lá ocupando cargo semelhante da Prefeitura de Nova Serrana, ele comentava aqui, ele participou do Fórum Mundial da Água lá na Indonésia, e comentava aqui, Gustavo, a respeito de muitas coisas que estão sendo feitas aqui, que ainda estão no início, ainda embrionárias, mas que outros países do mundo estão colhendo os frutos. Mas por quê? Começaram há 40 anos, 35 anos. Aí agora as coisas vão, aos poucos, vão se ajeitando. Porque a gente tem que pensar no futuro. É o exemplo que eu citei da drenagem. O prefeito Elias Diniz fez uma parte, agora não sei se é plano dele, mas se o prefeito Inácio faz outra parte, quem suceder ele faz outra parte. Vai chegar um momento que a gente vai pelo menos encontrar um caminho melhor para essas águas escoarem aqui para de Minas, sem trazer dano, sem trazer transtorno, sem alagamento, sem matar gente, sem causar dano material nem nada. Agora, é preciso que comece e que se faça. Não dá para fazer de uma vez, a gente sabe, mas aos poucos é possível. E até mesmo, Geraldo, com outros fatores que a gente já está vivenciando, que são as questões de mudanças e efeitos climáticos, com cada vez mais fatos intensos acontecendo, né? A gente tem de repente quedas bruscas de temperatura, zonas de calor intenso, chuvas que vêm com cada vez mais intensidade. Às vezes a chuva esperada para todo um mês, ela cai ali num dia, numa única tempestade. E isso obviamente, não há cidade, não há planejamento urbano, não há obra que comporte isso. A gente sabe que esses episódios bruscos, realmente eles têm um impacto ali e depois passa. O que a gente fala é de ter um planejamento para aquela rotina, para aquilo que é ordinário. Eu cito um exemplo, até tive a oportunidade de apresentar na minha campanha como proposta, que são os chamados parques lineares. Pará de Minas tem um privilégio enorme de ainda ter praticamente livre, todas as margens dos nossos ribeirões. Praticamente o córrego Água Limpa ainda tem as margens livres e o Ribeirão Paciência, salvo alguns pontos que já foram ocupados, ainda tem praticamente todas as margens livres. E eu já vi propostas, né, de ex-secretários de outras gestões querendo construir avenidas nas margens. Isso é um grande equívoco, porque tudo que se faz, Geraldo, e hoje existe uma discussão muito grande no mundo sobre isso, tudo que se faz é focado em carro. É como se as cidades não fossem planejadas para as pessoas, as cidades são planejadas para os carros. Tudo que se faz de obra é pensando em trânsito, pensando no carro. Não tem solução, não tem fim isso, porque a demanda só aumenta. Quanto mais avenida você construir, mais carro você vai ter. Chega uma hora que você não consegue mais, aí você tem que começar a construir por baixo, fazer túnel, tem que construir por cima, fazer viadutos. Isso não tem fim. Dallas, no Texas, parece aquele brinquedo de montar. Tem um viaduto, tem mais um, tem mais outro, tem mais outro. Tem lugar que tem 4, 5 no mesmo local. E não tem solução, Geraldo. Pegando só mais um gancho, uma coisa que a gente está vendo aí evoluir muito, que é a questão dos carros elétricos. Do ponto de vista ambiental, talvez seja interessante, talvez seja o futuro, talvez seja o que há de mais moderno, mas do ponto de vista de mobilidade urbana não muda nada, porque um carro elétrico ele ocupa o mesmo lugar de um carro de combustão, de combustível fóssil. Sim. Então, assim, parece ser algo extremamente moderno, mas a gente não se discute, Geraldo, por exemplo, a questão do transporte coletivo, isso é fundamental. Outro dia, eu tive a oportunidade de ver no Rio de Janeiro o VLT, que é uma coisa assim espetacular. Você vê o VLT passando nas ruas do centro do Rio de Janeiro, é uma coisa linda de se ver. Que VLT, para quem não sabe, é um veículo leve sobre trilhos. E ele não é nenhum ônibus e ele também não é um trem, mas é como se fosse um ônibus andando ali sobre um trilho. E é muito moderno, muito interessante. Eu estava vendo uma cidade, e aí, do nada, né, Geraldo? Minha cabeça, eu viajo, eu adoro ideias e gosto de pensar nas coisas. Nós tínhamos aqui em Pará de Minas a linha férrea, que vinha ali hoje, vamos colocar, né, do bairro União até o bairro Dom Bosco. Nós tínhamos aqui... Não, ia mais, passando pela Matinha, mas pegando fora, ali apenas estou colocando só o trecho urbano. Nós tínhamos uma linha que percorria esse caminho.
Essa linha ou virou rua ou virou avenida. Hoje está asfaltado, passam carros, tem estacionamento. Mas você imagina, Geraldo, a gente já tem um desenho dela. Se existisse de fato... Tem até ela, está debaixo do asfalto. Tem. Se existisse de fato um planejamento e uma vontade política de ser ousado, por que nós não poderíamos ter aqui um VLT? Você imagina um veículo leve sobre trilhos fazendo o principal veio da cidade, do bairro União até o bairro Dom Bosco, sem ter tanto impacto do ponto de vista ambiental, até mesmo do ponto de vista de trânsito, porque em muitos caminhos seria possível você conciliar a avenida e os carros ao lado do veículo. E assim, é ter ousadia, né, Geraldo? Hoje em dia existem financiamentos de bancos mundiais focados nesse tipo de projeto. Existem empresas chinesas vindo para o Brasil investindo nesse tipo de transporte coletivo. E às vezes a gente fica naquela discussão assim, nossa, a passaginha da Turi, nossa, o ônibus da Turi quebra. Beleza, gente. Hoje é a Turi, tem um contrato aí, a gente tem que fiscalizar, precisar melhorar, a gente melhora. Mas será que nós vamos ficar sempre discutindo isso? Né? Se de fato a gente tivesse um transporte público de qualidade, será que todo mundo estaria investindo no transporte individual? Porque é isso que acontece, né, Geraldo? A gente não tem um transporte público eficiente e se o transporte coletivo ele não funciona, a solução é o transporte individual. Então todo mundo compra uma motinha, todo mundo compra um carrinho e aí esses problemas de trânsito, de mobilidade que a gente vê. E aí ficam as soluções que são sempre paliativas, né? Não, vamos abrir uma avenida aqui. Não, tem que colocar estacionamento rotativo. Mas o cerne do problema, ele nunca é discutido.